está? Como estão todos? Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para buscarmos esse conhecimento. Vamos dar início ao nosso encontro, pedindo humildemente o amparo e a proteção de Jesus, dos nossos amigos queridos que nos auxiliam na busca do conhecimento, e agradecer a Deus, nosso Pai, por tudo que temos e quem somos. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aqueles que achamos ser nossos devedores. Não nos deixes cair em novos erros e tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Bom, seguiremos aqui então o nosso livro de estudo, que é o livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Do capítulo 37, Dever Espírita, da reunião pública de 23/5/1960, questão número 137. Bom, esse capítulo ele é muito importante e interessante para nós, porque ele visa as nossas reflexões sobre o que nós estamos aprendendo na doutrina, né? O que nós estamos aprendendo com Jesus, né? A busca do conhecimento, como é que nós estamos aí interiorizando estes ensinamentos, né? E qual que é o nosso dever? O nosso dever são as reflexões, né? Buscarmos ali interiorizar, né, tudo que a gente vem aprendendo, para que possamos nos fortalecer e pôr em prática, tá? Então, temos aí os estudos, né? Qual que é a base da doutrina? Que é a ciência, né? A ciência dos fatos, né? Que explica os fatos. E a questão da filosofia, que é a reflexão, né? A gente tem que ter uma fé reflexionada, uma fé raciocinada, né? A gente tem que entender aquilo que nós estamos buscando, interiorizando e aprendendo, né? E a questão da religião, porque visa o que? A nossa melhoria como ser eterno que somos todos nós, né? Então nós precisamos desse direcionamento. E o direcionamento que nós precisamos e necessitamos são os ensinamentos de Jesus, que visam ali o amor, a caridade, né? Então essas bases que nós estudamos dentro da doutrina, tá? Buscar sempre a reflexão, saber aquilo que nós estamos fazendo, os passos que nós estamos dando, né? Refletir sobre os aprendizados, sobre os nossos estudos, isso é muito importante. Então esse é o nosso dever, porque ao longo da nossa caminhada, né? Ao longo da nossa caminhada reencarnatória, nesse exato momento, nós iremos lidar ali com as mais variadas situações, né? Aqueles que buscarão provas, aqueles que irão escarnecer, né? Enfim, tirar sarro daquilo que nós buscamos, daquilo que nós estamos aprendendo, né? Ou então aqueles que vão compactuar e vão estar conosco na caminhada, mas então a gente vai lidar com essas mais variadas situações. O mais importante, diria que, é nós estarmos certos daquilo que nós buscamos e, através dessas reflexões, qual o sentido desses ensinamentos para nós, como que eles nos auxiliam, né? E aí sim a gente vai ver ali uma variedade grande de possibilidades, e trabalhando essas questões a gente vai se fortalecer e fazer como aquela passagem do Evangelho que diz que a casa feita ali sobre a rocha, ela é sólida, né? Ou seja, o conhecimento adquirido através da fé raciocinada, da reflexão, né? A gente vai pondo realmente, trazendo esses ensinamentos que vão nos auxiliar, estarão conosco. Então, vamos lidar com essas variadas situações aí ao longo da nossa caminhada. O importante é saber, né, como que nós estamos e como que esses ensinamentos, qual o significado que eles têm para nós, como que eles estão nos auxiliando, e aí sim a gente vai se fortalecendo e fazendo com que isso esteja em bases sólidas que não haverão, né, não haverão de se perder. Tudo bem, pessoal? Então vamos seguir aqui com esse capítulo, que é o 37, Dever Espírita. Com muita propriedade, afirmou Allan Kardec que os espíritos elevados se ligam de preferência aos que procuram instruir-se. Então, com certeza, instrução.
porque nós possibilitaremos ali um campo de auxílio, de trabalharmos juntos, né? Expandiremos o nosso conhecimento, isso é muito importante. Estaremos ao par ali das mais variadas situações do aprendizado, do trabalho, e nos colocaremos ali numa condição de vivenciarmos isso mais intensamente. Na questão da mediunidade, tá? Que nós estamos estudando aí ao longo dos capítulos desse livro. A nossa vivência, o estudo, então faz com que o trabalho ele vá tendo um outro direcionamento, algo mais tranquilo para nós, porque nós vamos identificando as situações, automaticamente vamos nos colocando ali em situações de trabalho junto dos nossos amigos espirituais, dentro de um lugar sério, que é a nossa casa, a casa de Fabiano, né? Onde a gente possa trabalhar e vivenciar essa mediunidade da melhor forma, tá? Então, tem que ser dessa forma, né? Quando a gente se prepara, a gente se coloca à disposição, a gente quer entender as questões que a mediunidade está ali pondo para nós, né? Trazendo para nós, a gente vai entendendo esses pontos, vai trabalhando aquelas que possam ser as nossas dificuldades, então isso vai se tornar ali uma coisa mais tranquila para nós, mais amena. E quem busca instruir-se escolhe o caminho do esforço máximo. Todo educandário é instituto de disciplina. Entretanto, aqui e ali aparecem alunos viciados em recreio e preguiça, suborno e cola. Então, vamos ver aí um outro lado, né? Uma questão que é importante também a gente estar sempre atento, tá? Estes, contudo, podem obter as mais brilhantes situações no jogo das aparências, mas nunca o respeito e a confiança dos professores dignos do título que conquistaram. Então, se nós pegarmos a questão da mediunidade e nos atentarmos apenas a um ponto, pegamos aí a mediunidade e nos atentamos apenas à questão das comunicações e esquecemos a questão de aprender sobre esses mecanismos da comunicação, que é muito importante também. Então a gente vai ficar ali meio que vendo só uma questão. Ou então, não refletirmos sobre todos esses ensinamentos que o intercâmbio mediúnico, né, possa proporcionar ali o médium, né, porque o primeiro interessado em todas essas situações é o médium, né? O médium é aquele que aprende com tudo que está acontecendo. Tá bom, pessoal? Então, isso é importante. A gente está atento, né? Ter esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, para buscar sempre tirar ali importantes conhecimentos. E não nos apegarmos apenas às situações que não deram certo, achando que... pesando ali, ou achando que a culpa é maior, ou então que não temos capacidade. Não, nós estamos aqui para aprender, e podemos aprender com todas as situações, sejam elas que deram certo, ou aquelas que não. A gente pode recomeçar, a gente pode dar um outro passo, a gente pode buscar ali uma nova situação. Então vamos lá, seguir aqui mais um pouquinho, para a gente entender. Na doutrina espírita, escola maternal de nossas almas, há mais de um século, surgem aprendizes de todas as condições. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. Então aqui ele fala, na doutrina espírita, a escola maternal de nossas almas, né? Com certeza, escola, né? Então nós estamos buscando esse conhecimento, que é um conhecimento que a gente vai levar para sempre, tá, pessoal? A gente vai levar para sempre. Onde a gente estiver, quando mais precisarmos, as nossas lembranças virão à tona ali para nos auxiliar, porque fica tudo gravado, né? Então a gente sempre comenta a importância do nosso perispírito, né? Que armazena ali todas as nossas experiências encarnatórias, tudo aquilo que a gente aprende e busca, e com certeza virão à tona essas lembranças para nos auxiliar, tá? E aí ele diz que surgem aprendizes, né, Emmanuel? Ele diz que há mais de um século surgem aprendizes de todas as condições, né? Ou seja,
Aqueles que buscam o conhecimento das mais variadas formas, que se apegam a um lado ou outro, ou que estão ali interessados em buscar esse conhecimento na sua totalidade, né? Então, vamos fazendo as nossas escolhas que geram ali caminhos para cada um de nós, né? Porque a gente, o primeiro ponto ali, ir com calma, entender como que aquilo que a gente está tendo ali acesso naquele momento possa funcionar para nós e nos auxiliar, e assim daremos os nossos passos. Aos que pediam fenômenos para alicerçar a convicção, foi concedida pelos instrutores da humanidade a mais alta cópia de francas demonstrações da sobrevivência. Então, aqueles que buscavam ali os fenômenos para alicerçar as suas convicções, né? Ou seja, aquele que através dos esforços buscavam ali exemplos, né? Buscavam ali fenômenos ou situações que porventura acontecessem ali dos estudos, né? Então, se a gente pegar Kardec, por exemplo, ele foi ali o codificador da doutrina. Então, ele recebeu ali um vasto material, né? E ele fez ali, através de estudos sérios e pesquisas, ele foi ali separando os pontos da doutrina, e aí ele trouxe os livros ali da codificação. Então, através dos seus esforços, né, através do esforço ali que Kardec teve de buscar esse conhecimento, com muita convicção ali, lógico, com o amparo da espiritualidade, que foi primordial, mas ele teve ali a questão dos fenômenos. Então, por isso que nós pegamos, por exemplo, o Evangelho, que tem ali as passagens de Jesus, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, tem as passagens de Jesus, tem as instruções dos Espíritos, ou seja, fenômenos para alicerçar a convicção e as reflexões do próprio Kardec sobre as questões dos ensinamentos, né? E assim a gente pegar os livros dos médiuns, a Gênese, né? O céu e o inferno, enfim. Sempre há ali um importante auxílio da espiritualidade, porque houve um esforço ali de Kardec nesse trabalho incessante da codificação, junto de tantos outros irmãos encarnados e desencarnados que, com muito amor, prepararam esse caminho aí para que hoje a gente pudesse ter acesso a esse estudo tão importante a cada um de nós. As pesquisas rigorosamente científicas de William Crookes e as respostas positivas do plano espiritual valeram por insofismável testemunho da verdade a benefício de todo o orbe. E porque os discípulos da nova revelação se espalhassem por toda parte, as experiências foram examinadas e são até hoje reexaminadas, sob variada nomenclatura em todas as direções. Então, mais um exemplo aí de William Crookes, né? Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação. Os tarefeiros do ensinamento espírita, por isso, não podem esquecer a obrigação de preservá-lo a cavalheiro de todas as investidas dos alunos ociosos, né? Então é aquilo, né? Entender, através do estudo, o conhecimento e como que esse conhecimento está conosco, né? Qual a nossa forma, o nosso entendimento, mas nos mantermos ali através da busca desse entendimento, fiéis ali ao que a gente vem aprendendo e buscando, né? Sabendo que como que essas ideias funcionam conosco para a gente se manter ali não fora do alcance ali de escárnios, de brincadeiras, enfim, de situações que possam vir a mexer conosco e para nos tirar ali do caminho que nós precisamos, que há de nos auxiliar, né? Que nós nos ligamos nessa presente encarnação. Seja a questão da mediunidade, seja a questão da doutrina, seja a questão da busca do conhecimento, né? Então, saber o significado desse conhecimento para cada um de nós. Nada procura senão divertir e polemizar. Vê-los em todos os lugares, sempre dispostos a pentear as ocorrências e expor de público as caspas escolhidas para o espetáculo das discussões sem proveito, né? Então, muito cuidado aí com essa questão das mistificações, né? Das brincadeiras, enfim, dos questionamentos, e saber que, assim, o conhecimento
faz sentido para nós, né? Então, nós buscamos o nosso aprendizado. Há determinados momentos que vai ser a nossa caminhada. É nós que temos ali, vamos buscando interiorizar esses ensinamentos, como que eles funcionam para nós, como que nós estamos trabalhando e saber que cada um tem um tempo. Muitas vezes pode não ser o tempo daquele que caminha conosco, que precisa passar por alguma situação que não tem entendimento da doutrina, que pode ali escarnecer, né, fazer brincadeiras para se divertir apenas de uma situação que ele não tem o real entendimento, mas saber que nós estamos firmes e perseverantes nos nossos ideais, porque eles têm um sentido ali, um significado especial para cada um de nós. É entender o próximo, é respeitar a escolha do próximo, mas saber as nossas escolhas, saber o nosso tempo e saber aquilo que nós estamos buscando, tá, pessoal? E haverá de chegar um momento que há de ser nós conosco mesmo. A gente caminha junto das pessoas, auxilia, né? Isso é muito importante. Vamos nos ajudando uns aos outros, mas haverá momentos ali que seremos nós conosco mesmo, principalmente nessa questão do conhecimento, tá? Não é uma questão de egoísmo, não é o egoísmo, muito pelo contrário. É a questão que a gente vai lidar com a gente mesmo, com as nossas situações, dificuldades, as nossas necessidades, né? E saber que somos individualidades, né? Cada um de nós tem ali o seu momento e o seu tempo. Resguardaremos a mensagem edificante do Espiritismo contra aqueles que tomam o fruto da lição, perdendo tempo em repetidas e inúteis perquirições sobre a casca, com o deliberado abandono da substância. Há 2 milênios agita-se a opinião da Terra em torno do Cristo, organizando-se em nome dele guerras e conchavos, disputas e controvérsias, dietas e conselhos, interpretações e perseguições. Mas o que permanece firme através do tempo é a palavra do Evangelho. Então, quantas situações são levantadas aí foram e ainda são hoje em dia em nome do Cristo, mas o que permanece firme, isso é muito importante, através do tempo, é a palavra do Evangelho, é o ensinamento de Jesus ali na sua origem, as suas passagens, as suas parábolas, o que ele quis dizer, entender um pouco sobre Jesus. E por isso que o estudo é muito importante, pessoal, porque nos leva a essas compreensões. Através dessas compreensões, a gente vai se pondo em guarda contra todas essas situações aí, mistificações, brincadeiras, enfim, que venham a querer ali nos tirar do nosso caminho, né? Tá? Então, a gente fala sempre a importância de estudar, né? Então a gente vai sempre retomar. Por quê? Porque o conhecimento edifica em nós bases sólidas que vão nos auxiliando ao longo da nossa caminhada, tá? Não significa que a gente vai ser perfeito, a gente é mais que alguém, não. Nós fizemos escolhas que nos proporcionam caminhos, apenas isso. Ninguém aqui é mais que ninguém, não temos essa pretensão, muito pelo contrário. Temos pretensões de estudarmos a doutrina de Jesus, né? Estudarmos o Espiritismo, estudarmos os Evangelhos, enfim, estudarmos as passagens do Mestre, entender um pouco mais sobre o amor e que esses ensinamentos possam surtir efeito ali na nossa caminhada, tá? Tudo bem? Então, e quando possível ajudar o próximo, levar esse conhecimento é muito importante, partilhar tudo aquilo que nós aprendemos, né? Haverá momentos que a gente vai ter que se esforçar para pôr em prática as nossas situações, mas jamais negar um pedido de ajuda, enfim, quando pudermos nos sentirmos ali aptos a levar ali uma palavra, um reconforto, uma mensagem de esperança, seguindo o exemplo daquele que nos guia, que é Jesus. Armem-se os caçadores de fenômenos como desejem e detenham como puderem os elementos que a vida endereça à necessária renovação. Todo fenômeno edifica, se recebido para enriquecer o campo da essência. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução. Quanto a nós, vou até ler de novo que esse último parágrafo que é bem interessante, pessoal. Quanto a nós todos, porém, estejamos fiéis à instrução que nos cabe, quem somos. Nós estamos nos instruindo, buscando esse conhecimento. Não somos detentores de uma plenitude de conhecimento, não. Nós somos pequenos aprendizes do Evangelho.
desmaterializando o espiritismo tanto quanto possível para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Então, vou até ler de novo. Quanto a nós, porém, estejamos fiéis à instrução, desmaterializando o espírito, tanto quanto possível para que o espírito se conheça e se disponha a brilhar. Então, vamos aí sempre nos colocar na condição real que somos, de aprendizes, trazendo esse conhecimento para a nossa caminhada evolutiva. E nos veremos ali com as mais variadas situações. Então, essa mensagem é importante, nos mantermos firmes ali em todas as situações, vendo ali o maior exemplo que foi Jesus nas suas passagens, quantas situações ele passou ali de dificuldade, onde vinham ali brincar ali, tirar sarro, mexer com ele, tentar tirar ele do direcionamento, mas Jesus tinha muito certo com ele a sua missão na sua caminhada. E que nós, não equiparando, né, porque nós estamos muito, muito longe do Mestre, mas ele nos deixa aí um caminho de aprendizado nesse sentido, que nós poderemos nos dar ali frente a frente com essas situações ali de dificuldade, de brincadeiras, querer nos tirar do sério, tirar desse caminho que nós optamos, que é a busca do conhecimento, mas estejamos certos de que o real sentido desses ensinamentos para nós, sejamos certos do auxílio, e estejamos certos desse caminho também que há de nos proporcionar ali bons momentos, respostas, possibilidades, esperança e renovação. É um conhecimento bendito a cada um de nós. Então estejamos certos desse auxílio de Jesus, vendo ali os exemplos que o Mestre nos deixou e vamos trilhar o nosso caminho, tá? Seguiremos confiantes e tudo há de se encontrar ali, ficar no seu devido lugar. Tudo bem, pessoal? Então, fica essa mensagem para cada um de nós. Estejamos firmes ali na nossa caminhada, que é o nosso dever. Nosso dever é nos instruirmos e entendermos essas instruções no nosso caminhar, e aí vamos nos fortalecendo ao longo da nossa caminhada. Bem, então, com essas reflexões aí, vamos dar por encerrada o nosso encontro, a nossa reunião, agradecendo a Deus e a Jesus e a toda a espiritualidade amiga que vem até nós, a busca do conhecimento, nos instruir e guiar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, em novos erros, e livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Estejam em paz.